Texto narrativo. Texto narrativo é aquele que conta uma história. Exemplos de textos narrativos: romances, contos, lendas, fábulas, etc. Essa história, para ficar completa, precisa ter 5 elementos fundamentais, que são eles: narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre cada um desses elementos. Narrador é quem conta a história. Existem 3 tipos: o narrador personagem, que é aquele que participa da história; o narrador observador, que é aquele que apenas observa. Ele apenas cumpre o papel de contar os fatos que aconteceram sem fazer referência a si mesmo, ou seja, ele não participa da história. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo sobre os personagens, seus pensamentos, sentimentos, etc. Mas ele não participa da história. Personagens são quem realizam as ações. Nós temos o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista, que é o vilão, e ainda os personagens secundários, que são aqueles que têm uma participação menor ou menos frequente no decorrer da história. O espaço é o lugar onde a história acontece, como por exemplo, em uma floresta, em uma praia, um circo, um castelo, uma escola, etc. Tempo é quando a história acontece. Ele pode ser cronológico, que é quando os acontecimentos seguem uma linha de tempo, ou seja, os acontecimentos eles seguem a ordem natural do tempo. É muito comum aqui a presença de marcas de tempo, como por exemplo, datas em 1800, há 10 anos, etc. E o tempo psicológico, que é aquele em que os acontecimentos não seguem uma linha de tempo. Ao contrário do tempo cronológico, aqui cada pessoa narra os fatos no seu próprio tempo. Por exemplo, o autor pode começar falando de acontecimentos recentes e depois falar do passado. Ou seja, ele não segue a ordem cronológica. O enredo são os acontecimentos, a sequência de ações que formam a história. Todo enredo, basicamente, é composto por 5 partes: a situação inicial, que é a primeira parte em que o autor apresenta as informações básicas sobre a história, como o local, o tempo e personagens. O conflito, que é quando surge uma situação, um problema que deverá ser resolvido. Aquele problema que quebra a tranquilidade dos personagens. O desenvolvimento é a sequência de acontecimentos que os personagens realizam para tentar resolver o conflito. O clímax é o ponto alto da história, o momento em que os personagens podem enfrentar o maior desafio, como por exemplo uma grande batalha com o vilão. Ou seja, o clímax é o momento mais emocionante da história. E por fim, o desfecho, que é a solução do conflito. Aqui os personagens resolvem o grande problema e a história tem o seu final. Então essas são as 5 partes de um enredo. Vamos agora observar um exemplo de história e analisar as partes do seu enredo. Título: Uma história de amor. Um príncipe e sua princesa estão apaixonados. Essa é a situação inicial. Um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Esse é o conflito, é o momento em que surge um problema. Ele precisa provar a sua inocência e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Esse é o desenvolvimento da história. São os acontecimentos que os personagens realizam para tentar resolver o conflito. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Esse é o clímax, o momento mais emocionante da história. O príncipe consegue provar sua inocência e recuperar a princesa mantida em cativeiro.
Então aqui temos o desfecho. O problema é resolvido e a história tem o seu final. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre texto narrativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.